Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos dar início a mais um assunto nessa nova unidade, nessa última unidade, né? Então hoje é a aula um da sexta unidade, da sexta e última unidade, né? Depois desse ano corrido, desse ano turbulento, a gente finalmente chegou à última unidade. Espero que vocês estudem ao máximo nessa última unidade, que aprendam, que adquiram conteúdo para a vida, para o Enem, enfim. Espero que vocês gostem da nossa última unidade e, sobretudo, espero que vocês aprendam cada vez mais. Hoje, nossa primeira aula da sexta unidade irá tratar sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Ou seja, vamos compreender as narrativas, os acontecimentos, o que de fato aconteceu durante a Segunda Grande Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Já de início, gostaria de pedir, por gentileza, mais uma vez, para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações para que possa receber mais vídeos. Pois bem, pessoal, na imagem, analisando já a imagem em primeiro momento, nós conseguimos observar aí duas figuras importantes da Segunda Guerra Mundial. Os dois governantes totalitários, ou seja, os dois ditadores. O primeiro que aparece com uma suástica no braço, com um chapéu militar, é o Adolf Hitler, que vai comandar a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e vai propagar os seus ideais nazistas. Vai propor uma ideologia nazista, uma ideologia de raça e a pregação da violência e do assassinato contra aqueles que não fossem da raça ariana, como nós vamos ver mais adiante. Já o segundo, que está mais atrás, que está com o braço direito levantado, está de luvas e com uma roupa militar também, é o Benito Mussolini, da Itália. Ele que vai, de certa forma, ser o líder do sistema fascista, da ideologia fascista. Então, ao mesmo tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos a propagação tanto do nazismo na Alemanha com Adolf Hitler, como do fascismo na Itália com o Benito Mussolini. Então, é importante ressaltar que esses dois ditadores, eles eram logicamente de extrema direita, dois ditadores de extrema direita, com ideologias de certa forma parecidas, ideologias totalitárias, mas o nazismo ele vai ser pior ainda do que o fascismo por uma simples questão, que na realidade não é simples, que foi a ideologia de raça. Então, para os nazistas e para Hitler, os judeus deveriam ser mortos e aniquilados da face da terra. E assim ele o fez. Ele começou a fazer isso através do Holocausto, né? Então, o que foi o Holocausto? O Holocausto foi justamente o assassinato em massa de judeus, pelo simples fato deles serem dessa religião, que é uma das mais antigas do mundo. Então, o Hitler ele era cristão, ele era católico, mas ele vai comandar sozinho a morte de mais de 50 milhões de pessoas. Então, toda morte nazista, de forma direta ou indireta, era comandada e tinha a ordem do Adolf Hitler, né? Então, de certa forma, ele matou muita gente, assim também como o Mussolini vai matar com o seu sistema fascista lá na Itália. Só que o Mussolini ele vai perseguir mais aqueles que eram contrários ao seu governo. Na Itália não teremos não houve, melhor dizendo, uma perseguição
mais avulsa relacionado à religião e a outras questões. Somente mais aqueles que se opunham ao governo do Benito Mussolini. Então, tanto o nazismo na Alemanha como o fascismo na Itália vão ter as suas especificidades, vão ter também as suas semelhanças e e vai de certa forma mudar a história do mundo. Esses dois sistemas vão mudar a história do mundo, a história da humanidade, sobretudo o nazismo, né? Que foram duas coisas que aconteceram, tanto o nazismo como o fascismo, que servem como lição até hoje para que isso nunca mais se repita. Então, para que o sistema seja democrático, não seja um sistema ditatorial e que não aconteça nunca mais o que aconteceu, que é o que? Matar as outras pessoas por perseguições políticas ou por ideologia de raça e de religião. Pois bem, vamos para os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, criada para manter a paz, pouco fazia, pois representava os interesses das nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Então, assim que acaba a Primeira Guerra, lá em 1919, o que vai acontecer? Vai ser criada a Liga das Nações para manter a paz, manter a paz. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, vai ser criada as Ligas das Nações. E depois da Segunda Guerra, vai ser criada a Organização Mundial. Vai ser criada a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, das Nações Mundiais, das Nações Unidas, para não deixar acontecer uma terceira guerra, né? Que até hoje, graças a Deus, não aconteceu. Mas, depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, com o intuito de não deixar acontecer a Segunda Guerra Mundial, o que sabemos que foi, de certa forma, inútil, pois a Segunda Guerra Mundial, de fato, aconteceu em 1939. A Revolução Russa de 17 e a crise da Bolsa de Valores de 29 amedrontavam a burguesia europeia, com o avanço do comunismo. O Tratado de Versalhes, de 1919, humilhou a Alemanha, que mergulhou numa crise social e econômica. Com isso, Adolf Hitler ascendeu ao poder. Pois bem, pessoal, dentre todos esses antecedentes, eu destaco de forma significativa o Tratado de Versalhes. Então, depois que a guerra acaba, depois que a Alemanha vai ser derrotada pelos Estados Unidos, pela França, enfim, pela Rússia. Depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai ser acusada como sendo a única responsável pela guerra e vai ter de assinar o Tratado de Versalhes de 1919, que limitou o exército, a marinha e a aeronáutica de guerra da Alemanha, além de fazer a Alemanha pagar a indenização por crimes contra a humanidade, por crimes civis, por crime de guerra. E a Alemanha ficou extremamente pobre e desprotegida militarmente falando. Ou seja, não poderia produzir também aviões de guerra. A Alemanha, ela vai entrar em um colapso social. Vai entrar em um colapso social, as pessoas vão passar fome. Em meio a tudo isso vai surgir a figura do Adolf Hitler. O Hitler que havia sido um soldado austro-húngaro que vai lutar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Eles vão lutar ao lado da Alemanha, né? E a partir daí, na segunda parte, ou seja, antes da guerra, depois do Tratado de Versalhes, com a Alemanha sendo humilhada, o Hitler vai começar a dizer o seguinte: nossa, vamos deixar eles humilhar a gente, nós somos alemães, nós somos uma raça pura, nós somos superiores. Então, com um discurso de ódio, com um discurso inflamado, com um discurso de superioridade racial, o Adolf Hitler vai cada vez mais conquistando seguidores na Alemanha.
ele vai, de certa forma, convidando pessoas a fazerem parte do seu partido nazista, vai começar cada vez mais a discursar para as pessoas na Alemanha, principalmente em Berlim, e aí ele vai propagando as suas ideias aos poucos. As suas ideias vão sendo propagadas, até chegar o momento que ele assume o poder da Alemanha como Reich, como Terceiro Reich, como Führer, né? Então, o Hitler ele vai se tornar um ditador que, além de ser ditador e perseguir todos aqueles que eram contra o sistema nazista, ele também vai buscar matar os judeus. Porque se a Alemanha estava devastada, os judeus estavam se saindo bem. Porque os judeus tinham a arte da sobrevivência no caos, né? Então, os judeus eram excelentes e são excelentes comerciantes. E aí, o Hitler precisava de um bode expiatório. E esse bode expiatório nada mais foi do que acusar os judeus também, e começar a persegui-los. E começar a persegui-los, prendê-los e matá-los nos campos de concentração. Então, o Tratado de Versalhes de 1919 foi uma mola propulsora importantíssima para o fortalecimento do nazismo na Alemanha e para a propagação da ideologia de Hitler, da ideologia de supremacia branca, de supremacia ariana e de caça e de matança contra judeus, ciganos, negros e homossexuais, além de aniquilar todos aqueles que tinham deficiência física ou mental. Então, o Tratado de Versalhes foi aproveitado por Adolf Hitler para inflamar o discurso de que a Alemanha era superior aos outros países por ter uma raça ariana. Então, isso vai ser levado aos palanques do Adolf Hitler, ele com o seu poder da oratória, o poder da fala, o poder de mobilizar as pessoas, vai criando aos poucos o nazismo na Alemanha e vai entrando na cabeça dos alemães de forma significativa, até gerar tudo aquilo que a gente conhece e tudo aquilo que nós vamos ver também. Por último, a Guerra Civil Espanhola de 1936 e 1939 foi um laboratório para alemães e italianos testarem seu poder militar. O início do conflito. 1936. O Japão e a Alemanha assinam um pacto anti-Comintern, unindo-se na luta contra o comunismo. Então, a Alemanha e o Japão já vão iniciar, como é que eu posso dizer? Vai iniciar a sua aliança, vão iniciar a sua aliança bélica contra o comunismo, que eles diziam que estavam expandindo, sobretudo depois de 1917, onde teve a Revolução Russa, que vai instaurar o sistema socialista e comunista na Rússia, lá com o Stalin, o Trotsky e o Lenin. Em 1937, a Itália também adere ao pacto, formando o eixo Roma-Berlim. Então aí já está formado os países do eixo. Então a Itália vai se unir ao Japão, a Itália vai se unir à Alemanha. Itália essa também governada por Benito Mussolini, que era de extrema direita também. Então tanto o Japão como a Alemanha como a Itália vão ter regimes totalitários, regimes ditatoriais e regimes com especificidades próprias. Eles vão se unir e vão formar o eixo. Em 1939, a Alemanha de Hitler e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Joseph Stalin, assinam um pacto de não agressão, o Pacto Germano-Soviético. Então, o Hitler e o Stalin vão assinar um pacto para não se enfrentarem, né? Então, aqui nós temos uma charge do Belmonte, uma chave adaptada, onde o Hitler vai falar para o Stalin: boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? É verdade, nem nós. Dois bons camaradas, Adolf Hitler e Joseph Stalin.
esse pacto que vai ser assinado entre Stalin e Hitler não vai ser respeitado, né? Esse pacto não será respeitado e a guerra vai iniciar. Então, o conflito em proporções mundiais. Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler anexou a Polônia à Alemanha. Então, a Alemanha vai invadir a Polônia e vai iniciar a guerra. Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler vai anexar a Polônia, vai invadir a Polônia. Em 3 de setembro, eclodia a Segunda Guerra Mundial. 2 dias depois da Alemanha entrar na Polônia, invadir a Polônia e tomar a Polônia, é, os outros países vão declarar guerra à Alemanha e assim vai iniciar a Segunda Guerra Mundial. Os países do eixo tinham a Alemanha, a Itália e o Japão. Do outro lado tinha a Inglaterra e França. Os alemães conquistaram a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega e a França, usando uma nova tática, a Guerra Relâmpago. Estas conquistas, a partir de setembro de 1940, Hitler ordena ataque à capital inglesa e cidades como Londres, Liverpool e Bristol. Os ingleses resistem sob a liderança de Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e fazem os alemães desistirem da tomada da Inglaterra. Entretanto, os exércitos começaram a avançar sobre territórios europeus no extremo oriente. Enquanto isso, no Oriente, Japão apoderou-se da Indochina e do norte da China. Os Estados Unidos da América não reconheceram este domínio japonês, estabelecendo sanções econômicas ao Japão. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão dá a resposta atacando a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Então, os Estados Unidos da América só vai entrar na guerra. A guerra vai iniciar em 1939, mas os Estados Unidos só vai entrar na guerra em 1941, quando o Japão vai atacar a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Os Estados Unidos entram na guerra. No dia 8 de dezembro, o presidente Roosevelt assina a declaração de guerra ao Japão, consequentemente ao eixo. Enquanto isso, o Japão amplia seus domínios sobre várias áreas da Ásia e do Pacífico. Em 1942, controlavam Hong Kong, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas, entre outras áreas. Aqui está a divisão da Segunda Guerra Mundial. Qual era a divisão? Era o eixo contra os aliados. Os países do eixo eram sistemas basicamente totalitaristas, né? Tinha Alemanha, Itália e Japão, todos eles com ditadores, ou seja, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha o Adolf Hitler, na Itália o Benito Mussolini, contra os países aliados, que era a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a Rússia, né? Então, essa era a divisão da Segunda Guerra Mundial. Vocês estão vendo, esses países lutaram entre si. Então, os países do eixo contra os países aliados. Só que vários outros países participaram da guerra. A Segunda Guerra Mundial vai chegar, inclusive, aqui no Brasil. Então, muita gente não sabe, mas o presidente do Brasil nesse período era o Getúlio Vargas. E o Brasil não ia entrar na guerra. O Brasil, de fato, não ia entrar na guerra. O Brasil só vai entrar na guerra depois, quando a Alemanha vai enviar um submarino para a costa brasileira, e esse submarino nazista vai afundar alguns navios brasileiros. Inclusive vai afundar na faixa de 7 navios na costa sergipana, nas praias de Sergipe. Aí o Getúlio Vargas se vê obrigado a entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Pois bem, pessoal,
Para essa primeira aula, vamos finalizar, porque já estamos chegando aqui na faixa dos 20 minutos. Essa primeira aula foi só para a gente conhecer um pouco sobre o contexto, um pouco sobre a divisão da guerra, conhecer um pouco sobre o nazismo na Alemanha, sobre o fascismo na Itália, na Alemanha com Adolf Hitler, na Itália com o Benito Mussolini, conhecer um pouco dos antecedentes da guerra, ou seja, por que a guerra aconteceu, né? Analisamos lá o Tratado de Versalhes e outras questões, e agora compreendemos a divisão, ou seja, os países do eixo e os países aliados. Então, essa foi a divisão da Segunda Guerra Mundial. Na partir da próxima aula, a gente já vai entrar de fato no conflito, nos desdobramentos do conflito, né? Mas por hoje, a gente vai finalizar por aqui, já chegamos a 20 minutos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco como a guerra vai iniciar, o que ocasionou a guerra, né? Então, de fato, a Primeira Guerra Mundial, ela vai influenciar na Segunda também. Porque depois que acaba a Primeira Guerra, lá em 1919, vai ter o Tratado de Versalhes. E esse tratado vai afundar a Alemanha cada vez mais. Aí o Hitler vai pegar a Alemanha devastada e vai iniciar o seu processo de ascensão da Alemanha e de ascensão do seu partido nazista. Então, ele vai se tornar um ditador. Então, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência da Primeira Guerra também. Então, um fato vai levar ao outro, né? Um fato leva ao outro. Então, de 39, ou melhor dizendo, de 19 a 39, aconteceu várias coisas. E, principalmente, aconteceu a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. Um abraço. Até mais.